prática baseada em evidência, ela tem 3 amiguinhos que se conversam, tá? Os amiguinhos são, primeiro, não é qualquer evidência. Esse começa o ponto ali. Não é qualquer, porque muita gente acha que é prática baseada em artigo científico, ou em qualquer coisa, ou a experiência dele. É uma pesquisa, existe um tipo específico de pesquisa que a gente usa para tomar decisão clínica, não em detrimento dos outros tipos de desenho de estudo, mas que seja uma pesquisa bem conduzida, ou seja, o desenho de estudo ele foi controlado de uma forma adequada, em que não haja muitos vieses. Toda pesquisa tem viés, mas com o mínimo viés possível. Esse é o primeiro ponto. Geralmente essas pesquisas têm um contingente amostral maior, ela está publicada em boas revistas científicas, etc. Mas tem a prática, Malu. Não adianta o cara ser um cara viciado em ler artigo científico e ele não ter boa prática, ele não saber acolher paciente, ele não saber fazer procedimentos. A gente tem que lembrar que grande parte do grande guarda-chuva que a gente chama de medicina não é remédio só, cirurgia. Quem vai fazer seu parto? Você concorda? Eu espero que seja eu mesma, vamos ver. Vai ter alguém para te guiar ali, vai ter alguém para te guiar. Tem que ser uma pessoa experiente. Então a experiência, o chão de fábrica, as residências, os estágios, o dia a dia da clínica faz muita diferença. Até para saber fazer uma investigação para fazer exame físico, claro, interpretar exames, vai além de intervenções de medicamentos. E vai muito além do papel, do pedaço de papel. Evidência é pedaço de papel, eu sempre falei isso. Porque tem evidência para tudo, né, Malu? Tá? E o terceiro, e não menos importante, é o paciente. É fazer decisão informada, Malu. Quando você falou, eu vou experimentar em mim, é decisão informada. Você só vai tomar uma boa decisão, isso cabe muito para investimentos. Qual que é meu perfil de risco? E alguém me informar todos os riscos e benefícios e quais as opções eu devo caminhar. Exato. Prática baseada em evidências, que é um nome guarda-chuva para qualquer coisa na área da saúde, é a interseção dessas 3 coisas. Então não adianta você ser um nerd, não adianta você ser o cara que tem as manhas, e não adianta você ser um cara que o paciente faz o que ele quer. Não é isso. Sabe? É como se fosse um banquinho que tem 3 pezinhos. Se um deles cai fora, você não está fazendo prática baseada em evidência. Então ele é muito mais do que leitura de artigo científico e interpretação de evidência, porque eu acho que eles rotulam muito, eu e o Igor, assim. Esse cara fica lendo artigo. É claro que eu fico lendo artigo. Por quê? Porque esse pedaço aqui é um pedaço que é mal ensinado nas universidades do mundo inteiro. E é muito fácil de manipular também, tanto a interpretação dos dados dos artigos científicos, mesmo que ele seja um artigo confiável, dá para você transformar ele em alguma coisa que ele não está dizendo, além da dificuldade já inerente das pessoas consumirem esse tipo de informação. Dentro da faculdade, depois que se forma, o pessoal fica muito perdido. Então a gente acaba focando muito nisso muitas vezes, e aí parece que, não, você só sabe falar do artigo, é só o artigo que importa. Não, a gente não está dizendo isso, mas acaba sendo uma necessidade grande. E uma coisa importante que o Léo tinha comentado é que existe uma fala não, né? É uma frase que está escrita nos principais livros de medicina baseada em evidências, que depois se transformou em prática baseada em evidências, para abranger todas as áreas da saúde, que está muito claro, desde o dia zero da concepção da prática baseada em evidências, que evidência importa, mas evidência científica não é tudo. A mesma evidência para um paciente vai levar uma decisão para um paciente que pode ser uma decisão completamente equivocada para outro paciente. E isso que você falou, né, da analogia com os investimentos, é a mesma coisa. Você pode ter, para aquela situação particular daquela pessoa, de acordo com preferências dela e realidade dela e contexto dela, eu posso ter um conjunto de evidências científicas, sejam elas de uma análise técnica ou de análise fundamental, que vão fazer você recomendar uma coisa para uma pessoa e recomendar outra coisa para outra pessoa, mesmo que o mundo seja igual. As análises são idênticas das evidências externas, mas pessoas diferentes vão receber recomendações diferentes. Eu acho que uma coisa importante que vocês abordaram nessa história é dizer que existem artigos e artigos. E eu acho que esse é o principal, né? Porque na mídia, e a mídia usa isso muito bem, a mídia sensacionalista, porque precisa de cliques, usa um monte de artigo ruim, né? Artigo que às vezes nem é artigo. Esses dias eu até estava vendo, você colocou em algum lugar lá, que era uma revista que não tem peso nenhum científico e tal. Então, eu acho que essa... uma revista anti-vacina falando mal da vacina. Exatamente. É um blog. Isso foi ontem. Era um blog. Eu conto isso pro Igor, porque foi ontem à noite, eu tava me preparando pro podcast, e aí eu não parava de receber vídeo. Cara, é surreal. Aí eu descobri que é um blog anti-vacina que botou uma roupagem de revista científica e publicou artigos, e isso, de ontem para hoje, estava viralizando, assim. E isso pode causar dano, né?
Pode não, pessoas. já está causando. A gente vai falar disso mais para frente. Perfeito. A gente vai tentar falar sobre vacinas. Mas eu acho que o importante de dizer é que existe toda uma metodologia. Então, existe tipos de estudos. Então, tem estudos mais fracos, né? Estudos que são mais fortes, estudos que eles falam é o padrão ouro, que consegue atingir vários tipos de coisas que vão dizer, olha, isso daqui provavelmente, muito certamente é verdade, porque atingiu todos esses parâmetros que a gente quis. E tem aquele estudo que só vai começar tudo, né? Então ele vai avaliar que tá ok, que pode servir para alguma coisa, gera uma hipótese, exatamente. Então, qual é o estudo que você está levando a sério, né? O que você está lendo? Será que vale a pena levar a sério todos os estudos? Será que é mais valioso você olhar esse estudo que colocaram lá na manchete, que é um clickbait, que vai, no final das contas, só te apavorar? Porque é isso que eles querem fazer. Em relação... Então, por isso que precisa estudar e precisa ter um mínimo de senso crítico quando a gente fala de estudos científicos e fala de ciência baseada em evidência. Mas, então, só para o pessoal entender também, há uma pirâmide da evidência científica. Então, por exemplo, você pega um estudo de caso, é um negócio que é único. Então, não dá para você extrapolar para todo mundo. Agora, tem um ensaio clínico randomizado duplo cego, que aí, por exemplo, é um estudo que vale a pena ser de fato avaliado? Via de regra, mas acho que não. Se for para um estudo, aí vamos separar, por exemplo, o ensaio controlado, aleatorizado, ele é um estudo para ver se alguma intervenção funciona, algum tratamento ou algum tratamento preventivo. Por exemplo, exercícios físicos para melhorar o sono das pessoas. Eu preciso randomizar pessoas para fazer exercício e não fazer exercício e ver se a qualidade do sono desses caras melhora. Randomizar seria separar, só para vocês separar entenderem. aleatoriamente as pessoas. Você não, o participante não tem controle em que grupo que ele vai cair. Ele não sabe se vai tomar um placebo ou não, por exemplo. Ele não sabe. Tem um termo de consentimento, falou, olha, pode ser que você caia num placebo, mas aí a ideia quando é possível fazer placebos, ele vai tentar maquiar aquilo de uma forma que o cara não pode distinguir. Porque se ele distinguir, não é cego mais. Aí tudo cai por terra. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que existe uma hierarquia de estudos e tem estudos muito bons. O que me mata por dentro, assim, tenho certeza que comigo é o mesmo sentimento, sei lá, como tudo na vida, tem 10% da ciência que ela é transformadora. Ela mudou a sociedade. Nós temos antibióticos que a gente não tinha. A gente é um ser humano antes da penicilina e outro depois das vacinas. Saneamento básico que fez a gente viver. Agora nós vamos morrendo de câncer. Preocupado, eu tô morrendo de câncer com 80 anos. A gente morria de infarto agudo do miocárdio com 40. Né? Segurança pública baseada em evidência. A gente tem evidência que tem as histórias das primeiras meta-análises foi que um cara analisou quanto de iluminação na rua tinha e quanto de criminalidade tinha. E ele descobriu que quanto mais luz, menos crime acontece. Então, assim, são estratégias científicas que são usadas, inclusive, além da saúde. Eles são usados na agronomia. A randomização, esse negócio de aleatorizar, veio de irrigação na agronomia. Para eles tentarem ver qual que é a combinação perfeita das sementes com a chuva, com o solo, que melhor fazia com que aquele tipo de milho, ou de feijão, ou de arroz, funcionava melhor. E é legal. O grande lance da ciência é que a gente aproveita IA agora. IA certamente não veio da saúde. Ela veio de outros mundos, engenharia biomédica, e a gente tenta botar isso tudo para ajudar a população. E às vezes me frustra muito, e eu tenho certeza absoluta que o Igor é a mesma coisa, nós não temos um jornalismo científico no Brasil. Nós não temos referência, não temos um Carl Sagan, sabe? O Brian Cox da Inglaterra, sabe? Eles têm programas de TV, as pessoas estão acostumadas a falar de ciência. Agora a gente tem o Sérgio Sacani, por exemplo, que é maravilhoso, mas ele é de uma área que não é da saúde, né? Ele falou, pô, podia tanto ter. E aí os influenciadores da área de saúde saíram das universidades e foram falar para o grande público para tentar ajudar a galera, né? E os estudos que, acho que a Malu tinha comentado, né? Você, Bruno, também, né, trouxe a questão da pirâmide. Acho que é importante a gente deixar claro que o Léo comentou, olha, tem uma hierarquia para saber se uma intervenção funciona ou não. Então, para saber se alguma coisa que eu vou prescrever para o meu paciente, eu vou orientar, seja qual for o tipo de possível tratamento, para prevenção ou tratamento de alguma doença, a gente obedece mais ou menos essa hierarquia. Ensaio clínico randomizado, depois a gente usa outros tipos de estudos observacionais. Mas existem outras questões em saúde que é uma hipótese, sim, basicamente, que não tem nada a ver com tratamento, que é assim, ó... minha avó, tá? Esse é relato de caso pessoal. Minha avó, quando ela estava viva, ela teve um diagnóstico de Alzheimer. Ela ficou um tempo investigando e depois ela teve o diagnóstico de Alzheimer. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu era adolescente, eu fiquei muito tempo tendo que cuidar da minha avó em casa, porque não tinha ninguém para ficar com ela. Enfim, eu virei um cuidador da minha avó e era muito complexo lidar com aquela situação. Muitos
muitos familiares de pessoas com diagnóstico de Alzheimer querem saber o que vai acontecer com essa pessoa no futuro. Quanto tempo mais eu tenho com essa pessoa? Quanto tempo mais ela tem aqui que vai poder viver aqui comigo em casa ou vai precisar ser institucionalizada? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. E existe estudo científico que mostra essa informação, que são os estudos de corte, normalmente, e que não tem nada a ver com ensaio clínico. Então, quando as pessoas falam, então só ensaio clínico presta, para vocês, os outros estudos são uma porcaria. Não, cada estudo tem seus prós e contras, eles servem para coisas diferentes, para informações diferentes. Então, acho que isso é um ponto que... são ferramentas diferentes para perguntas clínicas diferentes. Então, não dá para a gente dizer qual o melhor tipo de estudo. Inclusive, essa pirâmide, Bruno, que você fala, ela é muito Porque capa eu já ia fazer essa era a minha próxima pergunta. Qual o melhor tipo de estudo para a gente olhar para ver? Depende da sua pergunta clínica. Então, por exemplo, assim, Malu, qual que é a experiência de gestantes num parto normal? Você quer saber isso? O topo seria um estudo qualitativo. Seria entrevistar as mães e entender os sentimentos, as angústias, os medos que elas têm. Olha que legal. Aí todo mundo fala assim, quando fala assim, o Igor é expert em meta-análise. Você fala, uau, ele é foda. E o cara do qualitativo é um... Não é. Ele é foda para fazer sumário de literatura. E o ensaio clínico é um estudo muito legal para intervenção. E tem para acurácia diagnóstica e tem para experiência. Então, diferentes desenhos de estudo vão refletir. E toda hora eu faço analogia com economia, porque eu gosto muito. Categorias diferentes de investimento. E elas vão servir para coisas diferentes. Pontas mais agressivas, pontas mais conservadoras e assim por diante.